Meus irmãos, abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel capítulo 15. Eu quero meditar com os irmãos nesse texto do Antigo Testamento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Peço que vocês não fechem as Bíblias, eu não vou fazer a leitura toda do capítulo, porque nós iremos até o verso 23 aqui, e para não ser uma leitura longa, à medida que a gente vai expondo o texto aqui, nós vamos lendo gradativamente. Então, deixe sua Bíblia aberta em 1 Samuel capítulo 15. Quero orar com os irmãos antes da mensagem. Abaixe sua cabeça. Pai, muito obrigado pela oportunidade de poder ministrar a Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja como um bálsamo nos nossos ouvidos. Palavra essa que ela nos ensina, nos corrige, nos exorta, nos consola. E ela é a única capaz de nos conformar à imagem e à semelhança do nosso Cristo Jesus. Fale conosco essa noite. Destrave, meu Deus, os nossos ouvidos, para que de fato possamos entender a verdade do Evangelho do Senhor aqui nestas páginas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não sou muito de colocar título na mensagem, mas essa vale o título, né? O título dela é Obediência Parcial é Desobediência Total. Obediência parcial é desobediência total. Aqui no capítulo 15, meus irmãos, de 1 Samuel, vai mostrar para mim e para você como é que Deus age quando alguém vive ao seu bel prazer, quando alguém vive baseado no que ele acha. O capítulo 15 aqui, através da vida de Saul, vai nos mostrar como que Deus tratou alguém que esqueceu o que Deus disse. Alguém que conhecia a vontade de Deus e simplesmente resolveu fazer a sua própria vontade. A gente vê aqui Saul, ele mente, ele justifica as suas atitudes, ele transfere a culpa que é dele para as outras pessoas. Então, nós vamos ver aqui, meus irmãos, o rei ungido de Israel, o rei que foi escolhido por Deus, mas agora ele é rejeitado por Deus, por causa da sua obediência parcial, que é uma desobediência total. Saul, o rei escolhido, ungido de Deus, ele é rejeitado. Então nós vamos ver algumas coisas desses episódios aqui para que seja um alerta para mim e para você. Nós vamos perceber que a vida dos personagens da Bíblia estão aqui não por acaso, mas estão aqui para que eu e você possamos olhar para essas histórias e possamos nos ver nessas histórias, possamos corrigir a nossa caminhada, conformar ao padrão correto. Então observa, no verso 1 do capítulo 15, a palavra de Deus diz assim, Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Samuel, meus irmãos, ele é o profeta de Israel. Samuel, na verdade, ele exerce as três funções. Ele é sacerdote, ele é profeta e ele é juiz em Israel. Ele é o último personagem das Escrituras que exerce as três funções na mesma pessoa. E Samuel aqui, sendo profeta também do nosso Deus, ele vai até Saul para entregar uma palavra, entregar uma ordem. Saul aqui, ele já havia sido ungido rei. Saul aqui, ele é o responsável pelo povo de Deus. Saul aqui é aquele que é o dono da coroa.
E Samuel se dirige a Saul e ele diz uma coisa que passa desapercebida a mim e você, logo no início. Ele diz assim, ó: atenta, Saul. Saul, preste atenção. Saul, ouça aquilo que eu irei dizer. Às vezes, meus irmãos, há uma desatenção do povo de Deus com aquilo que Deus diz. Vivemos dias, principalmente na escola moderna, onde as crianças laudadas têm sido cada vez mais comuns. Há uma enorme queixa das professoras que tem hoje muitos alunos, por exemplo, com laudo de transtorno de déficit de atenção. E a desculpa é, eles não conseguem prestar atenção, eles não conseguem concentrar. Eu quero dizer para você, para essas crianças que se um dia estiverem me ouvindo, não use da sua dificuldade como desculpa para não prestar atenção. Se você sofre desse transtorno, você deve se esforçar mais. Porque Deus nos chama a ouvir a sua voz. Deus nos chama a prestar atenção. E muitos de nós temos vivido dias onde as pessoas estão encostando nessa bengala, né? A gente vê isso, né, no curso de homens, a gente tem aprendido isso, né? Não chamar de pecado problema. Porque quando a gente chama problema aquilo que é pecado, a gente não é levado a se arrepender. A gente não é levado a nos confrontar. E quando a gente olha para a palavra de Deus, meus irmãos, há em diversos textos onde Deus nos chama a prestar atenção, onde Deus nos chama a ouvir, onde Deus nos chama a atenção para olhar firmemente aquilo que Ele vai dizer. Observa, por exemplo, Provérbios 1,33 vai dizer assim, ó: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. O Senhor nos chama, dai ouvidos, preste atenção. Provérbios 4,1 vai dizer assim, ó: ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Provérbios 8,32, na mesma linha, vai dizer assim, ó: agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Meus irmãos, é comum na minha vida e na sua, no nosso dia a dia, principalmente nós que somos homens, as nossas esposas falam algumas coisas para nós e nós ouvimos, mas não prestamos atenção. E a gente repete esse pecado com Deus. Deus nos ensina, Deus nos instrui, Deus nos diz o que é para fazer e nós simplesmente não estamos atentos àquilo que Deus requer de nós. Lembra? Deus é quem fala. Deus é quem vai falar para Saul. E Samuel fala assim, preste atenção. Deus é quem está te falando. Eu sou apenas um canal. E aqui é do mesmo jeito. Eu sou apenas um canal, meus irmãos. O que Deus revela para nós nas Escrituras é o próprio Deus dizendo. Então o Senhor nos chama a prestar atenção. O Senhor nos chama a nos atentar para a sua palavra, para a sua vontade. Talvez seja esse o motivo de nós capengarmos na fé. É porque nós estamos aqui de corpo presente, mas a nossa cabeça não está aqui. E eu quero dizer para você, meus irmãos, culto é coisa séria. Quando eu falo para vocês que nós devemos nos aprontar para o culto ao Senhor, a maneira como eu e você tomamos banho, a maneira como eu e você escolhemos a roupa, a maneira como eu e você saímos de casa, a hora que a gente sai de casa, toda essa dinâmica demonstra a nossa atenção ao culto ao Senhor. Às vezes nós temos o culto, sabemos do culto, e nós deixamos para arrumar de qualquer jeito, em cima da hora.
E a gente chega... E eu sei que assim como eu, você também não chega atrasado em praticamente nenhum lugar. Mas a falta de atenção ao que Deus requer de nós, por exemplo, no culto, faz com que eu e você tocamos a vida de qualquer jeito. Deus é amor, Deus entende. Não, meu irmão. Observa, nós viemos prestar um culto. A maneira como nós vestimos, a maneira como nós nos portamos, a maneira como nós lidamos com a dinâmica de até vir e prestar um culto, importa. A maneira que eu e você nos portamos enquanto a mensagem é dita, importa. Lembra, Deus está falando agora. Talvez alguns levantam e vão no banheiro. E Deus está falando, nós estamos comunicando o que para Deus? Não importa o que o Senhor diz. Essa é uma realidade, meus irmãos, que por causa da nossa desatenção do nosso cristianismo, nós não cremos nisso. Essa é a verdade. Não, isso é coisa do pastor. Não é. Então Samuel aqui vai dar uma ordem clara, direta, mas ele chama a atenção do rei, a atenção de Saul. E nos versos 2 e 3, acompanha aí, ele vai dizer assim, ó: assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Deus aqui, meus irmãos, ele escolheu Saul como vara de disciplina contra o povo amalequita. A gente tem visto isso. Abacuque, Deus fala para ele: vou levantar a Babilônia como vara de disciplina. Aqui é do mesmo jeito. O tempo de juízo chegou para os amalequitas. E Deus, ele levanta Israel, ele levanta o rei, ele levanta Saul e fala: Saul, você vai até Amaleque e extermina tudo. Nada é para ficar vivo. Criança, menino, velho, idoso, mulher, papagaio, tudo é para você matar. Observa, é uma ordem clara, direta de Deus. Quem eram os amalequitas? Os amalequitas, meus irmãos, eram os descendentes de Esaú. E se você prestar atenção, você lembra daquele episódio onde os amalequitas atacam Israel na retaguarda, quando eles estão saindo do Egito. E aí eles pegam os mais cansados, eles pegam os idosos, eles pegam os mais frágeis, e eles quase que acabam com grande parte das pessoas. E é naquele episódio onde Moisés tem que ficar com a mão levantada, e quando ele abaixa a mão, a guerra está perdendo, quando ele levanta, a guerra está sendo ganha. É esse episódio aqui. É esse episódio aqui. E por causa disso aqui, Deus, ele lá em Êxodo 17:4, ele decretou o extermínio totalmente, a memória deles debaixo do céu. Deus falou assim, ó: escreve isso aí, porque eu vou fazer. Eu vou apagar a memória dos amalequitas por causa do mal que fizeram contra Israel. Meus irmãos, esse é o Deus da Bíblia ao qual nós pregamos. Os nossos dias, nós temos olhado para esse Deus e nós parece que não temos enxergado o verdadeiro Deus que se revela. A Bíblia vai mostrar para mim e para você que quando nós somos amigos do mundo, automaticamente nós nos tornamos inimigo de Deus. E esse povo, eles escolheram o lado errado. Esse povo escolheu lutar contra Deus. Meus irmãos, e quando alguém se levanta contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus, eles não estão se levantando contra a igreja, contra o pastor. Eles estão levantando contra Deus. Não foi assim que Jesus disse para Paulo? Por que me persegues, Paulo? Que isso, eu? Nunca nem te vi mais gordo.
Mas quando alguém se levanta contra o povo de Deus, é declarar guerra ao próprio Deus. Então observe, meu irmão, nós devemos nos atentar quando nós falamos mal da noiva de Deus. Quando nós falamos mal dos filhos de Deus. E eu me incluo nesse pacote. Falta muito temor da nossa parte. Nós estamos falando mal do próprio Deus. Por isso eu quero trazer à sua memória a graça e a misericórdia de Deus na minha vida e na sua. Porque eu e você essa semana nós ofendemos a Deus muito. O bastante para Ele nos exterminar. Mas a longanimidade do nosso Deus, meus irmãos, ela é visível. Basta olhar para a minha vida, para a sua vida. Então, esse povo aqui, eles escolheram o lado errado. Lutar contra o próprio Deus. A tolerância de Deus, meus irmãos, chegou ao fim. O dia do juízo chegou. As pessoas esquecem. Deus ele é longânimo. Deus ele é tolerante. Deus é benigno. Deus ele é amor. Mas ele não será tolerante para sempre. E quanto mais tempo for adiado o julgamento, mais severo será quando ele chegar. Esse é o Deus ao qual nós servimos. A ideia do texto aqui, quando ele vai dizer destrói totalmente, é literalmente colocá-lo sobre maldição. O que Deus está falando para Saul aqui é a mesma ideia que ele falou para Josué quando ele vai entrar em Jericó. Não pega nada, nenhum dos despojos, nada, tudo é meu. A ideia aqui é a mesma. A ideia aqui é, tudo é meu. Eu estou aplicando o juízo, nada é de vocês, tudo é meu, tudo. Aqui, meus irmãos, é uma guerra santa. E só Deus poderia decretar uma guerra santa. Somente Deus ele poderia exigir aquilo que ele exigiu. Observa, não é para ficar nada, ninguém, nem animais. Tudo é para ser exterminado. Então observe que a ordem de Deus para Saul ela é clara. Não ficou nenhuma dúvida. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia o porquê que ele tinha que fazer. Então, nos versos 4 a 6 aqui, Saul então ele vai colocar em ação, ele vai colocar em execução a ordem de Deus. Observa nos versos 4 a 6 aí. Saul convocou o povo e os contou em Telaim. 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse aos queneus, ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel. Quando subiram do Egito, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. O rei convoca, ele é rei, lembra? A vontade dele é soberana, absoluta. Ele convoca o exército e o exército se reúne para cumprir a ordem e a vontade de Deus. E é interessante que antes do ataque de Deus aqui, nós vemos Saul agindo de forma piedosa e prudente. Olha, nem parece Saul. Quando a gente vai olhar para a vida de Saul, as lambanças que Saul faz, mas aqui, e alguns comentaristas vão dizer que provavelmente por instrução de Samuel, ele chama os queneus, que era um povo nômade que vivia no meio dos amalequitas. Quem eram os queneus? A Bíblia traz pouco relato sobre eles, mas o sogro de Moisés era queneu. Então, Deus aqui, ele protege aqueles que abençoam o seu povo. Observa, qual é a promessa de Deus para Abraão? Abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Aquele povo amalequita, quando Israel estava saindo do exílio, eles lutam contra Israel. Jetro, ele vem até Moisés e ele ajuda o povo. Ele organiza muita coisa. Ele tira um fardo pesado das mãos de Moisés.
E ele divide o peso. Ele abençoa o povo com as suas orientações. Juízes capítulo 1 também vai trazer em mente esse povo que se junta a ajudar. Era um povo amigo, era um povo amistoso. E Deus aqui, ele vai trazer a maldição. Deus aqui, ele vai trazer o juízo. Mas Deus lembrou daqueles que abençoaram, daqueles que guardaram, daqueles que protegeram. E do mesmo jeito que a maldição dos pais dos amalequitas alcançou os filhos, a bênção também alcançou os filhos. Episódios que aconteceram bem antes. E Deus, meus irmãos, é o Deus da misericórdia. Mas Deus também é o Deus do juízo, o Deus da justiça. A bênção e a maldição alcançou os filhos. Matthew Henry, um comentarista, ele vai dizer assim, ó: é perigoso ser encontrado na companhia dos inimigos de Deus. E é nosso dever e interesse sair do meio deles, para não sermos participantes dos seus pecados e suas pragas. Olha. Meus irmãos, às vezes nós estamos nos lugares com pessoas onde Deus vai executar um juízo próximo e eminente, e nós estamos lá. Os judeus têm um ditado que diz assim, ó: ai do ímpio e do seu vizinho. E às vezes nós nos associamos com pessoas que são rebeldes contra Deus. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Principalmente quando Paulo vai nos orientar: não vos associeis com falsos crentes. Aqueles que dizem ser crentes, e ele traz uma lista para nós lá. Isso é muito perigoso. Principalmente aquele que diz ser crente e vive uma vida de descrente, não fique debaixo do teto dele. O dia que Deus pesar a mão, pode ser que você vá junto. Então, meus irmãos, Samuel, ele prossegue aqui dos versos 7 a 9, ele vai dizer assim, ó: então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Lembra? Obediência parcial é desobediência total. O texto é claro. Saul, ele destruiu tudo aquilo que era desprezível aos seus olhos. Tudo aquilo que ele julgava não prestar, ele destruiu. Parece muito comigo e com você. Mas o rei aqui, meus irmãos, ele poupa o rei deles e poupa os melhores animais. O filé dos animais. O que tinha de melhor dentro do rebanho dos amalequitas, ele poupa. Então lembre, obediência parcial é desobediência total. Saul aqui, ele honra mais a ele mesmo do que a Deus. Tire essa ideia de que você vive mais ou menos e Deus está agradando disso. Não, meu irmão. Obediência parcial é desobediência total. É por isso que Samuel começou o texto dizendo: atenta, escuta, preste atenção, inclina os ouvidos a mim. Meus irmãos, as ordens de Deus foram claras para Saul. As ordens de Deus nas Escrituras são claras. Deus não deixa dúvidas a mim e a você quanto ao nosso procedimento de vida. E aqui não é diferente. Deus, ele deixa de forma clara tudo aquilo que Saul deveria fazer. As ordens de Deus são claras. Você não vai ver nenhum pedaço nas Escrituras onde alguém vai falar assim: não, eu acho que Deus disse que... Não, é porque eu não entendi bem, mas eu vi uma coisa. Então eu não entendi muito não mais. Não!
As ordens de Deus são claras. Tal dia, tal horário, com tal pessoa. São claras, não tem dúvida. Não é, eu acho que, não sei, não estou entendendo. Não! Deus, meus irmãos, Ele é claro. É só a gente olhar para as Escrituras. Deus é claro nas suas ordens. E eles aqui intencionalmente vão contra as ordens claras de Deus. Talvez aqui o desejo de tirar proveito da vitória seja a razão, né, da indisposição em destruir tudo e ficar com aquilo que é bom. Imagina. Deus dá uma ordem clara para mim e para você. Mas aí, na dinâmica da situação, eu e você, eu acho que não convém fazer desse jeito. Vamos fazer de outro jeito. Meus irmãos, temos que tomar muito cuidado com isso. Lembra de Acã? As ordens eram claras. Nós vamos entrar, nós vamos tomar a cidade, nós vamos destruir o povo. Ninguém pega nada. Tudo é de Deus. É para Deus. Nada. Eu acho que um parafuso solto na cabeça de Acã encostou com outro parafuso solto. Deu um curto. E ele pegou uma capa. E a gente sabe o resto da história. E no verso 10 aqui, Samuel, nos contando aqui, ele vai dizer: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Deus aqui, meus irmãos, ele se entristeceu. Lembra? Nosso Deus não é Deus que se arrependa, não é Deus que mente, ele não é homem. Aqui é uma maneira de comunicar o que Deus está sentindo. Mas lembra, o arrependimento de Deus não é igual ao nosso arrependimento. O nosso arrependimento é porque nós não conseguimos atingir os nossos objetivos. O arrependimento de Deus é porque ele ficou triste, se entristeceu, por causa da desobediência de Saul. Deus aqui, meus irmãos, ele se entristece. E Deus diz aqui o motivo: arrependo-me de haver constituído. Por quê? Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Quantas vezes, meus irmãos, eu e vocês entristecemos o coração de Deus? E Deus vai dizer: porque vocês, porque a mim, não estão executando as minhas ordens, as minhas palavras. É interessante que a Bíblia vai dizer aqui que Samuel, ele ficou triste, ele contristou. Samuel aqui levanta de madrugada para interceder a favor de Saul. Mas Deus já o havia rejeitado. E é interessante que o texto vai dizer para nós mais à frente que enquanto Samuel está intercedendo por ele, Saul, ele está fazendo um monumento para ele. Ele está fazendo um arco do triunfo para todo mundo lembrar que ele é vitorioso na guerra. Olha o que eu fiz. Eu arrebentei com os amalequitas. E aí ele vai fazer um monumento. Algo para alguém lembrar dele. Enquanto tem um profeta, um homem santo, intercedendo por um pecador, o pecador, ele está engrandecendo e cantando quão grande és tu na frente do espelho. Isso é abominação diante de Deus, meus irmãos. Isso é não reconhecer que tudo na minha vida e na sua vem de Deus. E é isso que Saul faz aqui. E Deus se entristece grandemente por causa das atitudes dele. E Samuel aqui, ele sai ao encontro de Saul. Samuel, ele vai de encontro. E observe nos versos 12 e 13. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou àquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu, Senhor, executei as palavras do Senhor. Ou seja, Saul, quando ele encontra Samuel, ele diz assim, ó: que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, profeta. Que Deus te abençoe. Você viu que tudo que eu fiz foi do jeitinho que Deus mandou?
Olha como que ele é perspicaz. Lembra-se disso, meus irmãos. Uma mente cauterizada louva suas atitudes mesmo quando elas são desaprovadas por Deus. Saul aqui chama o mal de bem. Saul aqui, ele faz algo abominável diante de Deus. Saul aqui, ele tem aquela atitude que eu e você já tivemos, que os nossos filhos têm. Quando a gente chega em casa, eles estão com a ficha suja. Eles fizeram alguma coisa. E aí eles já estão lá no portão nos esperando. E aí ele já fala, mamãezinha, papaizinho, que saudade que eu tava de você. Aí você já fala, eipa. A gente já viu essa cena. Talvez a gente foi o ator principal desse filme. É isso que Saul faz. O profeta chega, coisa boa, profeta. Você viu? Tudo que eu fiz foi certinho. E os nossos filhos fazem isso, né? Mãe, fiz tudo certinho, só teve um probleminha. E aí a gente já sabe que vem bomba. Né? Saul está animado. E ele proclama a sua obediência. Por quê? Porque assim ele já vai... Ele faz igual aos nossos filhos. Ele já antecipa para apaziguar talvez a ira do profeta. Né? Eu já vou chegar, vou tratar bem. E aí, você viu o que eu tenho feito? A gente já fez isso. Nós somos perversos. Os nossos filhos fazem isso direto. Eles vão com aquele mimo para falar que nós somos demais, para que eu e você para que nós sejamos pegos pelo constrangimento. E aí a gente abranda a punição, ou talvez nem faz nada. Olha, isso é mal. Isso é mal. Saul aqui, ele faz igualzinho uma criança. Um autor que eu li, ele diz assim, ó. Os pecadores acham que ao justificar-se poderão escapar de serem julgados pelo Senhor, já que a única maneira de o fazer é julgarem a si mesmos. Aqueles que mais se vangloriam de sua religião podem ser suspeitos, de maneira justa, de parcialidade e hipocrisia. O que ele está dizendo aqui é que aquelas pessoas que se vangloriam da sua vida, das suas atitudes, provavelmente são grandes hipócritas, porque eles julgam as suas atitudes de maneira, é justo. Você não precisa de me julgar, eu já me julguei. Totalmente parcial, olhando para ele mesmo. Isso é uma tremenda hipocrisia. Mas a voz do pecado de Saul, ela grita, meus irmãos. Eu e você, quando pecamos, a Bíblia vai dizer lá em Números, se não me engano, o seu pecado vai te achar. Eu acho isso bonito e ao mesmo tempo aterrorizante. Não adianta você esconder o seu pecado, ele vai te achar. Do mesmo jeito que achou Saul aqui. O pecado de Saul, ele fez barulho. E Samuel vai dizer, o que é isso? O que é isso que eu tenho ouvido aqui? Eu não estou entendendo. Que balido é esse de ovelhas nos meus ouvidos? Que mugido é esse de boi que eu ouço? Todo o teatro de Saul, ele é desmantelado pelos sinais dos animais que estavam lá. Aquilo que Deus falou, destrói tudo. Foi acusação contra o pecado claro de Saul, meus irmãos. Não é a novidade. Não é novidade ver as confissões plausíveis e protestos dos hipócritas serem contestados por evidências óbvias e irrefutáveis, disse um comentarista. Vou ler de novo. Não é novidade ver as confissões plausíveis e protesto dos hipócritas serem contestados por evidências óbvias e irrefutáveis. Meus irmãos, todo discurso do pecador, ele é desmascarado quando eu e você olhamos as pegadas na sua caminhada. Não tem jeito.
É só nós olharmos a trilha, o rastro que ele deixa, você vai descobrir os pecados. Não adianta o amor ao mundo, os seus desejos que constantemente têm que ser satisfeitos, a sua vida voltada para si, elas são testemunha contra você mesmo. Não adianta você querer pagar de santo, de que é homem e mulher de Deus e que faz tudo para agradar a Deus, mas quando a gente olha para o boi, para as ovelhas, que são os seus pecados, eles gritam e eles dizem: estou aqui. E todo o seu jeito de querer me mascarar, não pode me mascarar. Não tem como. Não tem como. A justificativa, a mentira, a desobediência, era isso que Saul estava fazendo. E Saul aqui, como muitos de nós aqui, ao ser confrontado, ele coloca a culpa nos outros. Olha que coisa horrorosa. Olha o que ele vai dizer aqui no verso 15. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. E o resto, porém, destruímos totalmente. Observa, obediência parcial é desobediência total. Ele é rei. A ordem foi dada a ele. Sabe o que foi, Samuel? O povo. O povo foi quem fez. O povo foi quem poupou. E ele ainda tenta justificar. Não, o povo, não é culpa minha. Mas o povo poupou. Não, mas foi por um bom motivo. Foi para a gente fazer um culto. Foi para a gente sacrificar. E a gente observa aqui, meus irmãos, as pegadas do nosso pecado, eles nos acompanham. Adão, o nosso pai, pecou da mesma maneira. Então observa, o pecado do nosso pai está impregnado em nós, nos seus filhos. Do mesmo jeito que Adão transferiu a culpa, Saul faz a mesma coisa. Adão falou: Senhor, a mulher que você me deu, que me deu do fruto. Saul aqui fala: o povo, meu irmão, ele era rei. Já passou na sua cabeça alguém desobedecer o rei? Já passou na sua cabeça alguém poupar algum animal ali que não seja por ordem do rei? Meus irmãos, isso é muito sério. Justificar aquilo que nós fazemos. Um comentarista diz assim, aqueles que estão dispostos a se justificar são normalmente muito propensos a condenar os outros e a colocar a culpa sobre qualquer um, em vez de assumir a própria culpa. Meus irmãos, aqueles que gostam de justificar, eles sempre colocam a culpa nos outros, sem a menor culpa, sem o menor pudor. E eles são tão enfáticos que quase nos convence de que nós estamos errados. E ele que está certo. Você já deve ter passado por uma situação semelhante. Às vezes o cara que vai justificar, ou a mulher, não importa, é tão incisivo na sua justificativa, na sua mentira, que você sai assim, peraí. Acho que eu fiquei confuso. Acho que as pessoas têm razão. Vendeu tão bem um produto. Mas na verdade, meus irmãos, é um jeito que essas pessoas têm de se safar. E de colocar a responsabilidade do seu pecado nos outros. Não assume e ainda justifica com motivações falsas. A gente já viu isso. Não, sabe o que é? Porque nós vamos sacrificar. Nós vamos fazer um culto. Meus irmãos, aprendam isso. Uma boa intenção não justifica uma má ação. Aqui é a síndrome do Robin Hood. Todo mundo está tão acostumado a ver os filmes do Robin Hood e esquece que ele é um ladrão. Não, mas eu roubo é para dar para os pobres. Mas ele é um ladrão.
E às vezes você se justifica com essa falsa piedade, achando que você está livre de fazer o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, como quer, e não está. Meus irmãos, as coisas são muito nítidas para nós. Olha para a vida de Saul. As atitudes dele são muito semelhantes à minha e à sua, muitas vezes. E o Senhor quer corrigir a nossa vida. O Senhor quer corrigir a nossa prática. E Samuel aqui, ele não tinha dito tudo que o Senhor havia declarado para ele. Lembra? O Senhor lá atrás já havia falado para Samuel durante a noite da intercessão. O Senhor já havia dado o veredito. Mas lembra, ele é um profeta, e mesmo que a mensagem seja dura, o profeta, ele tem que proclamar a vontade e a verdade de Deus. Então observa, dos versos 17 até o verso 19. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor, rei sobre eles? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Olha como é que Samuel começa com Saul aqui. Samuel aqui começa lembrando Saul, quem ele era e de onde Deus o tirou e de onde Deus o colocou. Lembra quando Samuel ele vai escolher e ele vai ungir Saul, ele vai dizer: nossa, eu sou da menor tribo, da tribo de Benjamim, e da menor tribo eu sou da família menos importante. E Deus está falando aqui para ele: você, Saul, você que eu te tirei da menor tribo, da família menos importante, e te constituí rei. Olha o que eu fiz com você. Você não era nada. Olha onde eu coloquei você. Eu te fiz maior. Eu te fiz um rei. Olha o que você faz. Aqueles que são investidos de honra e prosperidade devem lembrar com frequência a sua origem insignificante, para que jamais se considerem superiores, e sim, sempre busquem fazer grandes coisas para o que Deus os promoveu. Meu irmão, Deus não te colocou aonde colocou, no lugar onde colocou, com as pessoas que Ele te colocou, por colocar. Lembra? Nosso Deus é o Deus soberano, sábio. Ele não te colocou na condição que Ele te colocou, perto das pessoas que Ele te colocou, por colocar. Deus aqui está lembrando para Saul: você que era o menor, da menor, eu te fiz rei, para que você vivesse para a glória desse Deus, cuidasse desse povo, para que você conduzisse em obediência esse povo, e olha o que você fez. Meus irmãos, preste atenção, nosso Deus, Ele não se enganou. Você está onde deveria estar. Você vive aonde deveria viver, com as pessoas que deveria estar. Não pense que existe um lugar melhor para você estar, porque se tivesse, Deus o teria colocado. É por isso que você tem que conhecer quem é esse Deus e descansar na soberania, na providência desse Deus. Eu estou onde eu estou, porque Deus me colocou aqui. Se eu e você tivermos clareza sobre quem Deus é, nós não entraremos em crise sobre essas questões da vida. Deus aqui lembra Ele, quem Ele era. E Deus o colocou lá, Deus o te colocou aqui, Deus te coloca em qualquer lugar para que você promova o Evangelho, para que você seja obediente, para que você dê bom testemunho. E Deus aqui, depois de dizer da onde tirou, aonde colocou, Deus mais uma vez aqui relembra as ordens claras. Ô Saul, eu te avisei. Era para você ir lá, matar o rei, destruir tudo, não pegar nada. Eu te avisei. Deus aqui mais uma vez lembra da clareza das ordens que ele tinha recebido.
Mas em vez de Saul fazer a vontade de Deus, Saul faz a própria vontade. E aí Samuel vai dizer para ele assim, ó, não fazer a vontade de Deus é mal. É mal. E o coração aqui obstinado de Saul aqui, ele ainda persiste em justificar seus erros. Observa. Quanto mais o profeta fala, mais o pecador aqui tenta justificar sua vida, seus erros, a sua desobediência. Observa o verso 20 e o 21. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei dos Amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo, olha aqui de novo, mas o povo tomou despojos, ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Olha aqui ele justificando de novo. Que isso? Eu fiz sim certinho. Eu fiz do jeito que era para ser feito. E com relação aos animais, foi o povo. Mas com bom motivo, era para fazer um culto, era para fazer sacrifício. Saul aqui, meus irmãos, ele insiste no seu pecado. Observe, ele insiste aqui para o profeta que ele cumpriu a vontade de Deus. Não, eu sou obediente sim. Eu fiz do... Olha para você ver o que o pecado faz com aqueles que se distanciam de Deus. Tá igual a história do meu tio. Isso é verdade, não é mentira não. Meu tio uma vez indo para Goiânia, cidade grande, no interior, ele saiu e foi para a cidade grande. Ele tinha um Fusca. Ele entra aqui, entra ali, e de repente ele saiu numa avenida de Goiânia. E ele entrou numa avenida de contramão. E ele indo e todo mundo vindo assim, e ele parou o carro no acostamento e falou, mas não é possível. Todo mundo aqui errado, só eu que estou certo. E é verdade, não é piada não. É Saul aqui. Deus falou, você desobedeceu. Olha só, que petulância de Deus falar assim comigo. Deus, ei, ué, eu estava lá, eu fiz certinho. Olha a arrogância do coração de Saul. É por isso, meu irmão, que você entende que no próximo capítulo, no capítulo 16, Deus vai ungir quem? Davi. Para deixar claro aqui, o coração do rei que o povo queria e o coração do rei que Deus escolheu. Deus, ele requer de mim e de você um coração humilde. Um coração que, quando erra, fala, Senhor, eu pequei, eu errei, me perdoa. Não justificar as suas falhas. Não. Nós não somos chamados a justificar, nós somos chamados a nos arrepender. Ordene a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Ponto final. Essa é a ordem de Deus para nós. Mas o coração duro. Olha o que Mateus 13,15 vai dizer, ó. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, o seu coração não entende e não se voltam para mim, nem permite que eu os cure. Meu irmão, isso é uma realidade. Pessoas que estão na contramão da vontade de Deus e se julgam estar tranquilas, firmes e certas. Isso é mal. E Samuel aqui, meus irmãos, se volta mais uma vez e diz para ele assim, você entendeu tudo errado. Deus quer obediência. Deus quer obediência. Olha o verso 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gorduras de carneiros. Meus irmãos, Deus, ele não está interessado no sacrifício. Deus aqui, ele está interessado num coração humilde, num coração contrito, num coração alegre, num coração obediente.
Sacrifício que não vem acompanhado de coração obediente, meus irmãos, e sincero, não agrada a Deus. Religiosidade não encanta os olhos de Deus. Ah, mas eu oro 3 horas seguida. Deus não encanta com esses sacrifícios. Mas eu canto que é uma beleza, eu prego que é uma beleza, eu ensino que é uma beleza, eu oro que é uma beleza, eu dizimo que é uma beleza, eu trabalho na igreja que é uma beleza. Meu irmão, Deus não impressiona com isso não. Porventura Deus, Ele pediu isso para você, que não venha acompanhado de obediência, de um coração alegre, sincero. Não. O Salmo 40, 6 e 8 diz assim, ó: sacrifício sem obediência não passa de hipocrisia e ritual religioso. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis-me aqui, estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade. Ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Meu irmão, Deus quer obediência. Deus quer uma vida de integridade. Deus não quer uma vida de ativismo. Deus não quer uma vida onde você faz tudo para Ele com a autojustificação de que você pode cometer os seus pecadinhos aí, que Deus... Não. Deus, Ele vê todas as coisas. Deus é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Você pode enganar todos, mas a Deus não. De Deus não se zomba. Os amalequitas aqui, eles entraram em rebelião, em rebeldia contra Deus lá atrás. Mas lembra? A longanimidade de Deus, a bondade, o amor, a misericórdia, a paciência, fez com que Deus esperasse gerações e gerações, até que o juízo chegou. Meus irmãos, e essa cena aqui é para mostrar para você, para mim, que o juízo de Deus, o grande juízo, ele vai voltar a acontecer, mas de maneira perpétua, única. Deus aqui, Ele vai lançando para nós na revelação progressiva, de maneira homeopática, aquilo que Ele vai fazer de maneira definitiva no final dos tempos. Meus irmãos, eu e você precisamos de estar atentos ao que Deus espera de nós. É na obediência que Deus é glorificado. Quando você obedece a Deus, Deus é glorificado. Você sabe por quê? Na obediência, Deus é glorificado porque você se nega a fazer a sua vontade. Quando você obedece a Deus, você morre para você mesmo. Você glorifica a Deus, você vive para Deus, você faz para Deus. Por isso que há mais glória na obediência do que no sacrifício. Quando eu e você obedecemos, Deus está vendo o nosso amor e a nossa alegria em fazer a vontade dEle e não a nossa. E Samuel aqui continua e vai mostrar a gravidade do pecado de Saul. Olha o verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos no lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para não seja rei mais. Meu irmão, rebelião, desobediência, é como o pecado de feitiçaria. E a ideia aqui é de, olha, por que rebelião, desobediência é pecado de feitiçaria? Porque a ideia aqui é de alguém que, ao invés de ouvir a voz de Deus, ouve a voz dele mesmo. Em vez de consultar a Deus, ele consulta a própria consciência. É por isso que a desobediência é pecado de feitiçaria. Você, em vez de acessar os oráculos de Deus, você acessa os oráculos da sua consciência. Por isso que Isaías vai dizer assim, ó, ai daqueles que seguem as suas próprias consciências, em vez de ouvir a palavra de Deus.
E ele continua: obstinação, teimoso, orgulho, soberba, é a mesma coisa, é idolatria. Olha, ele é obstinado. Samuel falou para ele 3 vezes: você pecou. Não, você está errado. Você conhece gente assim? Teimoso, obstinado, orgulhoso, soberbo. A ideia aqui é a mesma. Quando você é obstinado no erro, quando você é obstinado em não se arrepender, quando você é orgulhoso, ele é soberbo, é o mesmo pecado de idolatria. Por quê? Porque a ideia é você atender aos seus desejos e não aos desejos de Deus. E quando você coloca os seus desejos acima de qualquer coisa, você coloca você no lugar de Deus. Você se coloca acima de Deus. Por isso que é idolatria. Olha a gravidade do pecado. O Wiersbe, ele coloca assim, ó: conhecer a vontade de Deus e desobedecer deliberadamente a ela é colocar-se acima de Deus e, portanto, tornar-se seu próprio Deus. Trata-se do tipo mais abominável de idolatria. O coração, meus irmãos, de Saul é obstinado, é teimoso, é duro, ele justifica. No capítulo 13, ele pecou. Deus falou para ele: não faça o sacrifício. Samuel tinha demorado, ele falou: vou fazer, eu sou rei. E ele interfere naquilo que Deus não permitiu ninguém interferisse a não ser o sacerdote. E lá no capítulo 13, como punição, Deus rejeitou a dinastia dele. Falou assim: por culpa disso, você não terá descendente no trono. Ele é um obstinado. Lembra? As pegadas do pecador o acompanham. Quando você vê alguém em pecado, obstinado, é só você rebobinar a fita. Você vai ver que as marcas da teimosia, da cabeça dura, estão lá. Da feitiçaria, da idolatria. Lá atrás, a obstinação de Saul lhe custou a dinastia, mas aqui lhe custou o trono. Deus agora falou: te rejeitei. Você não vai ter mais só descendente do trono. Você também não vai mais ficar no trono. Você está fora dos meus planos. Deus, meus irmãos, ele é adorado quando ele é obedecido. Lembra? Você é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E é o culto racional. O culto de alguém que entendeu quem Deus é, que entendeu de onde Deus nos tirou, do lamaçal do pecado. E Deus nos transportou do reino do Filho. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos amigos, filhos. E Deus nos lembra quem nós éramos e quem nós somos. E eu e você, nós adoramos quando nós obedecemos. Deus, ele quer obediência. Deus, ele quer uma vida que glorifica a Ele. E pela providência desse nosso Deus que é amoroso, Jesus, o Rei, o verdadeiro Rei, meus irmãos, o Rei que realmente obedeceu Ele em tudo. E por causa da obediência de Jesus, foi proporcionado a mim e a você, por imputação, a justiça, a vida, a redenção, a salvação. É por isso que o Pai declarou: este é meu filho em quem eu tenho alegria, porque ele é obediente. E Jesus vai dizer: eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Eu estou aqui para viver uma vida em obediência. Meus irmãos, eu e você, nós somos chamados a viver por fé em Cristo, no qual, da parte de Deus, Ele tornou-se para mim, para você, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Deus requer obediência. Obediência parcial é desobediência total. O que eu e você vamos dar para esse Deus em gratidão, sendo que Ele não tem falta de nada? O que nós vamos dar para esse Deus que tem tudo? Será que Deus quer bois, ovelhas? Será que Ele quer nosso dinheiro? Será que Ele quer o nosso tempo? Será que Ele quer os nossos cânticos de louvores?
Devemos sim, meus irmãos, de fato oferecer todas essas coisas. Mas se você realmente quer agradar a Deus, façamos a sua vontade. Se você quer ter uma vida onde Deus se agrada de você, faça a sua vontade. Obediência parcial é desobediência total. Deus quer obediência e não sacrifício. Amém?